Olá, manas e manos. Nessa videoaula nós vamos aprender um pouco como ler e escrever em arquivos .txt com Fortran. Então, ou seja, nós vamos ter um arquivo de entrada de dados, né? Nas outras aulas nós declaramos essas variáveis aqui e depois a gente atribuiu valores a elas diretamente, né, no corpo do programa. Agora, nós vamos atribuir esses valores através de um arquivo TXT, onde a gente vai ler esses valores. Depois que a gente fazer as contas, nós vamos imprimir. Ok? Primeiro, nós vamos ter que dizer que existem, nós vamos trabalhar com esses arquivos, que a gente vai chamar aqui arquivo de entrada e saída, tá? Para isso, nós vamos obedecer aqui essa estrutura. Ela começa com open, abre parênteses, vem aqui essa unidade, né? Que é a referência, é o que a gente chama de canal, que pode ser simplesmente um número, ou a gente pode colocar aqui uma variável inteira e atribuir um número a essa variável inteira. E esse número deve ser diferente para os canais de entrada e de saída. Vírgula, file, igual ao nome do arquivo, entre apóstrofe. Nós não vamos fechar esse parênteses, nós vamos colocar essa vírgula aqui. Continuar com esse status. Igual o tipo, se ele é um arquivo conhecido ou se ele é desconhecido. Então vamos para a prática. Primeiro nós vamos declarar nossas duas variáveis, que serão os nossos canais de entrada e saída. Eu vou colocá-las aqui separadamente. out. Aí que legal a gente colocar, né, um comentário. Canal de entrada. Out. Canal de saída. Ok? Aqui a gente vai atribuir valores para pode ser 1, e out pode ser 2. Ok, agora a gente vai passar para aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, dizer que vai existir esses arquivos. Então vai ser open, primeiro, unidade, né? Primeiro nós vamos trabalhar com o nosso canal de entrada. Vírgula, file, igual o nome do arquivo entre apóstrofe, input, pode ser o nome de preferência, né? Input, ponto, a extensão, txt, vírgula, status, igual a old, ou seja, nós vamos fornecer esse arquivo para o programa, onde nós vamos ter as nossas variáveis de entrada. Esse arquivo, então, ele tem que ser criado. Eu tenho aqui a pasta onde eu fiz o projeto. Ó, aqui é o meu projeto teste. Você vai abrir essa pasta até você encontrar esse arquivo aqui, .vfproj, esse arquivo rosinha. O seu arquivo de texto input tem que ser criado nessa pasta. Então, vamos criar aqui um novo documento de texto. Input. Que a gente colocou lá no status old, ok? Agora nós vamos dizer para ele que nós vamos trabalhar com o segundo arquivo, que é o nosso arquivo output, de saída. Então o canal aqui é o out, de saída, como a gente definiu. File, igual a output.txt, vírgula, status, igual a novo.
esse status é um null, ou seja, o programa que vai criar esse arquivo e vai imprimir para a gente as respostas. Beleza, a gente criou os arquivos. E agora, como é que eu faço para ler? Então, para exemplificar aqui, nós vamos ler essas variáveis inteiras i, j e k. Tá? O comando para ler é o comando write. O comando para ler é o comando read. Abre parênteses. Primeiro, o canal da onde você vai ler. No nosso caso aqui, o nosso canal de entrada é o in, vírgula, asterisco. E, ou seja, agora nós vamos pegar aqui o nosso arquivo input.txt e nós vamos colocar o valor de i, 5, por exemplo. Se eu quisesse ler o valor de j e k na mesma linha que i, eu teria que colocar aqui i, j, k. E no meu arquivo txt, eu teria que colocar 5 espaço, né, o valor de j e o valor de k. Como exemplo aqui, 584. E salvo. No caso, se eu quisesse ler em linhas separadas, eu teria que colocar um outro read aqui, j, e um outro read, k. Como que fica isso no meu arquivo de texto? Aí eu tenho que também pular de linha. Por quê? Quando eu tenho só uma coisa a ser lida, ou duas, né? Quando ele lê o que ele precisa ler numa linha, ele automaticamente pula de linha. Então, isso é importante, né? Ver o que ele está lendo. E para escrever, nós vamos usar o comando write. Como escrever isso? Write. Abre parênteses, canal de saída, vírgula, asterisco. Esse asterisco é a configuração de como o texto vai sair. Por enquanto, vamos deixar asterisco, que significa sem configuração. Ele imprime de qualquer jeito, vamos dizer assim. I, J, K. E depois a gente vai aprender as configurações de texto, como que configura essa impressão. Joia? Vamos rodar o programa? Primeiro a gente dá o build para ver se está tudo certo. Ok, está tudo certo com a nossa sintaxe. Eu vou salvar aqui meu bloco de notas, não sei se eu tinha salvado, eu vou fechar. E vamos apertar aqui essa setinha verde para fazer o debug, ou rodar, como a gente diz, né? Ou apertar F5. Bom, ele passou por todo o programa, realizou todas as operações. E o que a gente mandou ele escrever? I, J e K no nosso arquivo output. Então vamos lá na pasta. Vemos aqui que ele criou esse arquivo output. E ele imprimiu aí, ó, 584. Vamos abrir o input. 584. Na mesma linha. Porque eu coloquei aqui na mesma linha. Se eu tivesse colocado aqui em linhas separadas, ele teria impresso. Vamos lá, primeiro build, né? Ok. Ele teria impresso em linhas separadas. Joia? Bom, é isso. Agora vocês podem trabalhar com a leitura de arquivos no